vai disponibilizá-la depois? Porque eu não vou conseguir assistir ela completa, daí onde eu vou encontrar essa aula? Ok, então, só para avisar, eu comecei a gravar, tá? Eu vou colocar no YouTube, só que eu vou colocar de forma privada, Giane, tá? Ou seja, não é todo mundo que vai ter acesso a essa aula, é só quem recebeu o link de acesso, tá? Então, como vai ser uma aula de dúvidas, eu gostaria de anexar na plataforma, mas a plataforma ela permite anexos de no máximo 50 megabytes. 50 megabytes de uma aula gravada é o que? 2, 3 minutos. Então, eu vou ter que colocar no YouTube de forma privada daí, tá bom? Entendi, tá bom. Então tá, só para explicar para a Ângela, né, a Giane ela vai ter que sair também, né, daqui a pouco, ela tem outra atividade de ensino, então daí a gente vai começar a tirar as dúvidas dela primeiro, talvez seja dúvida de vocês também, e daí posteriormente eu abro a palavra para as demais também, para outras possíveis dúvidas, e depois eu vou fazer um geralzão dos dois questionários, tá bom? Então, Jane, se você tiver alguma dúvida específica, né, da plataforma ou não da plataforma, mas se for da plataforma, tu me fala qual que é para eu procurar e para eu projetar aqui. Se elas preferirem, elas podem começar, que eu ainda nem abri. Aí, caso surja alguma dúvida, eu posso falar, mas pode começar passando a palavra para elas. Ok, obrigado. Então, a Anabelle ou a Ângela, né, se alguma de vocês em específico tiver alguma dúvida, antes de eu fazer um geralzão, fiquem à vontade. Eu vou deixar pra Ângela porque parece que ela também tinha alguma atividade pra hoje. Na verdade, eu tirei minhas dúvidas com o professor ontem, Ana. Pode ficar à vontade. Eu tenho uma Ah, dúvida, peraí, é uma coisa bem rápida e simples. Pode falar. É, tem algumas questões que você disponibiliza algumas moléculas e daí a gente tem que classificar entre diástera e os isômeros, Sim. esqueci de como fala, isômeros, não lembro, enfim, os nomes, ou isômeros constitucionais, e daí você tem algumas questões que aparecem e daí, tipo, uma das alternativas é a mesma molécula. Quando Uhum. você se refere à mesma molécula, ela tem que ter, tipo, a estrutura igualzinha, tem que ser 100% igual, ou como eu classifico duas moléculas iguais? Se elas Tá. são iguais, moléculas, enfim, Eu entendeu? vou, eu não, eu entendo. Eu vou abrir aqui nossa, por que, bom, eu vou abrir aqui o questionário, essa questão específica porque essa é uma das questões, na verdade, é uma das questões mais importantes, tá? Que se tem na parte de estereoquímica. Bom, eu acho que você está falando daquela questão. é, Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu acredito que você e todos estejam vendo essa questão aqui, né? Tá vendo, Giane? Sim. Tá. Então, eu acho que você está se referindo exatamente a essa questão. Aqui, primeiramente, quando nós temos uma questão desse tipo, quando fala RS, isso aqui deixa para depois, né? Porque o primordial é identificar se eles são isso daqui, tá? Como que eu recomendaria, né? Eu só vou dar uma explicação de como eu recomendaria vocês resolverem um problema desse e aí depois eu respondo a sua questão em específico. É, então, vocês deveriam não, né? Eu sugiro vocês começarem a primeiro ver se são isômeros constitucionais, né? Ah, Como que vocês sabem que são isômeros constitucionais? Bom, a própria definição diz, né? Tem que ter a mesma fórmula molecular. Aqui nesse exercício, todos eles, em todos os exemplos, eles têm a mesma fórmula molecular. Mas supondo que um
tem uma fórmula molecular e o outro tem uma fórmula molecular diferente. Aí não se encaixaria em nenhuma dessas classificações aqui. Se encaixaria em moléculas diferentes, né? De moléculas com fórmulas moleculares diferentes. Então são moléculas totalmente diferentes. Então a primeira coisa é vocês identificarem se são isômeros constitucionais. Vocês têm que ver se eles têm a mesma fórmula molecular. Se tem, eles podem ser isômeros. Constitucionais. O que vai definir se eles são isômeros constitucionais ou não? É a conectividade entre os átomos. Então, por exemplo, tem umas moléculas aqui que só de bater o olho, muitas vezes, a gente consegue identificar que eles são isômeros constitucionais. Por exemplo, essas tipo duas... MN? Oi? MN? A M É logo que não. A M não. Já vou chegar lá na M, tá? Mas a N sim. A N sim. Por quê? A N, nós temos a mesma fórmula molecular, porém nós temos um anel de 5 e aqui um anel de 4 com uma metila. Então eles são isômeros constitucionais. A M, né? Deixa eu só dar mais um exemplo aqui. A G ela também é um isômero constitucional. Por quê? Ela tem... desculpa, isômero constitucional não, tá? Aqui a F é o isômero constitucional, tá? Essa molécula é quiral, essa molécula não é quiral e ambas têm a mesma fórmula molecular. Então elas são isômeros constitucionais, ok? A M ela é um caso à parte, né? Que é um pouco parecida com a G, né? Porque a M, as duas moléculas da M, elas têm a mesma fórmula molecular, elas têm a mesma conectividade, tá? Não tem nenhum átomo conectado diferentemente dessa em relação a essa. Aqui tem 8 átomos de carbono com uma ligação dupla, aqui também tem 8 átomos de carbono com uma ligação dupla. Não tem nenhum substituinte, né, em nenhuma delas, então a gente não difere em nada. Só que aqui está aquela diferença entre cis e trans. Por exemplo, nós temos uma ligação dupla nessa posição. Aqui, um substituinte do alceno está para cá e outro substituinte do alceno está para cá. Eles estão do mesmo lado. Então isso daqui é cis. Se você olhar a dupla ligação desta molécula, você vai ver que um substituinte está deste lado e outro substituinte está deste lado, tá? Então, eles estão de lados opostos. Então, quando é de lados opostos, eles são trans. Todos os isômeros cis e trans, né, quando a gente compara um isômero cis e trans, eles são diastereoisômeros. Apesar de não ter centro de quiralidade, tá? Mas eles são considerados diastereoisômeros. Por quê? Enantiômeros não são imagens especulares. Não é a mesma molécula, porque uma é cis e outra é trans. Não é isômero constitucional, porque não tem diferença de conectividade. E não são moléculas totalmente assim diferentes, né? Então, eles são diastereoisômeros. Mas considerem que eles são todo isômero cis e trans, eles são diastereoisômeros, tá? Então vale tanto para G, nesse caso, né? Nesse caso vale tanto para G quanto para M. Claro, existem talvez outros diastereoisômeros aqui, né? Mas daí entra na parte de quiralidade também. Bom, desculpa, Jane, qual que era a tua pergunta mesmo? Era referente a essa parte que você pede quais vão ser a mesma molécula. Por exemplo, na prova você diz o mesmo composto. Qual dessas questões, alternativas, seriam o mesmo composto? É quando elas são exatamente iguais? Sim, quando elas são exatamente iguais. O que é exatamente iguais? Tem a mesma fórmula molecular,
têm a mesma conectividade e, se for quiral, elas têm que ter a mesma estereoquímica. Se uma determinada molécula satisfazer esses 3 pontos, você pode considerar que que elas são a mesma molécula ou o mesmo composto. Aí, no caso, por exemplo, antes dessa explicação, eu pensava que a letra P era a mesma molécula, mas não é, por causa das ligações que tem algumas para frente, outras para trás do plano. Ah, tá. Não, Jane, mas aqui, ó, você tem que ver da seguinte Ela é... maneira. Oi? Não pode falar. Tá, você tem que ver da seguinte maneira. Será que elas são a mesma molécula? A gente tem que tentar analisar isso daí, tá? Então, como é que a gente analisa para ver se elas são a mesma molécula ou não? Primeiro, elas têm a mesma fórmula molecular? Sim. Depois, elas têm a mesma conectividade, ou seja, esse átomo de carbono está ligado com 4 ligantes e esse átomo de carbono está ligado com os mesmos 4 ligantes? Sim, tá? Você já satisfez 2 critérios para saber se é a mesma molécula ou não. Como elas têm centros quirais, você tem que satisfazer o último critério, que é a estereoquímica dessa molécula tem que ser a mesma estereoquímica dessa molécula, tá? Como que nós vemos isso? Eu vou abrir aqui o software, tá? E vou desenhar para vocês. Eu acredito que vocês estejam vendo a tela do software, né? Então, por exemplo, eu vou desenhar aquelas 2 moléculas ali. Ups. Pode ser assim, depois eu coloco os centros quirais. Na verdade, eu tava me referindo à letra P. É que a minha voz, eu tô gripada e daí tá meio difícil, mas eu acho que você vai explicar por essa daí também. Ah, tá, tá, beleza. Eu entendi a letra B, desculpa. Mas já que a gente está falando da letra B, vamos terminar de falar dela, tá? Então tá bom. Elas estão um pouquinho distorcidas, mas não tem problema. Então aqui é uma metila, um bromo, um bromo. Bom, essas são as 2 moléculas daquela letra B lá do questionário. Então a gente tem que determinar, já satisfez 2 condições, a gente tem que tentar ver se satisfaz a última condição, né, que é ter a mesma estereoquímica. Vamos pegar essa daqui primeiro. O substituinte, vocês têm que dar a ordem de prioridade, mas acredito que todas vocês saibam. Então o substituinte de menor prioridade é o hidrogênio aqui. Para vocês saberem se isso é R ou S, vocês têm que segurar um dos ligantes, que não seja o hidrogênio, logicamente, porque é o que você quer colocar atrás, e rodar os outros 3. Então, eu recomendaria aqui talvez segurar o flúor e você rodar nesse sentido, ou seja, hidrogênio no lugar da metila, metila no lugar do bromo e o bromo no lugar do hidrogênio. Então, depois que você rodar essa molécula, você vai ter a seguinte maneira, ó. Você vai ter o hidrogênio aqui, a metila aqui e o bromo aqui. Beleza, colocamos o hidrogênio para trás. Qual é a ordem de prioridade? 1,
2, 3, ó, 1, 2, 3, sentido anti-horário. Se é sentido anti-horário, é S. Vamos para a próxima. Aqui o hidrogênio está para frente do plano, a gente tem que deixar ele para trás do plano, então eu recomendo aqui vocês também segurarem o flúor e rodar neste sentido, né? Girar neste sentido. Então, vocês vão colocar o hidrogênio aqui, a metila aqui, a metila aqui e o bromo aqui, tá? Então, ó, ordem de prioridade 1, 2, 3. 1, 2, 3, sentido horário, ER. Então, aqui, Giane, faz um pouco, né, um pouco parecido com com o seu questionamento, mas, ó, tem a mesma fórmula molecular, tem a mesma conectividade, são quirais, né, neste caso são quirais, porém tem estereoquímica diferente. Quando é assim, eles são enantiômeros, tá? Então essas moléculas, a letra B, no caso, seriam enantiômeras uma da outra. Bom, vamos lá para a letra P, né? A letra P, que tu tinha falado. É P ou Q? P. P. Tá, a letra P, né? Olha só, eu vou desenhá-la aqui, né? Porque senão eu tenho que ficar trocando as telas. Então, essa letra P, ela parece complicada, mas não é, tá? Porque, vamos colocar tudo aqui, opa, é cloro, né? Bom, eu não vou colocar o cloro aqui porque eu ia ter que ficar digitando, mas imagine que aqui vocês têm todo o cloro aqui, tá? Ou toda a metila, tanto faz, né? Olha só, como que vocês sabem, vocês têm que ver se são isómeros constitucionais, não são, né? Porque tem a mesma conectividade. Porém, elas são o mesmo composto? Uma das formas de vocês saberem se elas são o mesmo composto ou não é vocês tentar girar, né, alguma dessas moléculas, né, tipo gira uma molécula delas e ver se essa molécula que você girou encaixa perfeitamente em cima da outra molécula que você está fazendo. Se acaso isso acontecer, elas são o mesmo composto. Olha só, se você pegar essa molécula aqui, a primeira, você está vendo que tem 3 substituintes para frente e um para trás. Aqui também 3 para frente e um para trás. Se você pegar essa molécula aqui e fazer o seguinte, girar ela nesse sentido, ó, né? Se você pegar ela, se você pegar ela e girar nesse sentido, mas somente uma voltinha, ou seja, jogar esse substituinte para cá, esse para cá e esse para cá, você vai ver que essa molécula ela vira essa, exatamente essa, né? Não sei se você está conseguindo visualizar isso, Giane. Agora faz todo sentido. Tá? Se você fazer esse giro e colocar essa molécula girada em cima dessa e elas são consegue ficar uma em cima da outra, que aqui eu só consigo girar na outra posição aqui. Esse software ele não me permite fazer o outro giro, mas se você fizer isso e encaixar perfeitamente, elas são o mesmo composto, tá? E se não encaixar, ela é um diáster, Então, aí se não encaixar, ela pode ser duas coisas. Ela pode ser um enantiômero ou um diástero isômero, tá? Por exemplo, se nós tivéssemos essa molécula e esta molécula, se você comparar essas duas, elas
são diferentes na sua quiralidade, né? Então aqui nós temos 3 substituintes para frente, um para trás, 2 para frente e 2 para trás. Então nesse caso aqui elas viraram diastereoisômeros, ok? Sim, entendi. E como elas viram enantiômeros? Nesse caso elas não têm como virar enantiômeros, tá? Porque sempre Porque... vai sobrepor? Hã? Não, nada, esquece. Sim, exatamente, é isso que você falou. Por ela ter um plano de simetria, né? Você está vendo que elas têm um plano de simetria, Aham. elas sempre vão se sobrepor, tá? Que entra na classificação de compostos meso. Sim. Ok. Se tiver mais alguma dúvida, pode falar. No momento não, se alguém tiver alguma dúvida, eu vou acompanhar. Tá. Demais, meninas, eu vi que a Nayana entrou na sala aqui agora. Então eu abro a palavra para as demais antes de eu fazer aquele apanhado geral lá dos questionários, tá? Então fiquem à vontade para questionarem o que vocês quiserem. Professor, eu não sei se antes de eu entrar já foi falado, você poderia dar um exemplo de cadeira? Você quer saber exatamente o que sobre cadeira? Como desenhar? Como assim? O que você precisa saber da cadeira? Quando eu tenho, quando ele tá para cima e para baixo, tipo, quando você gira, o que vai mudar, sabe? Quando você gira ou quando você constrói o outro conformero? Quando você tem os dois e você vai definir se ele é um diastereoisômero, se ele é um enantiômero ou se é o mesmo composto. Eu acho que eu vou colocar, eu vou dar um exemplo aqui. Espera aí, deixa eu parar de compartilhar. Eu vou compartilhar uma outra coisa aqui. Talvez tu me fala melhor se é mais ou menos isso aqui. Eu estou compartilhando uma das questões do questionário, né? Nós temos aqui, Nayana, dois exemplos, três questionamentos de cadeira, tá? H, I e a J, né? Eu não sei se é exatamente isso, por exemplo, se você quer saber se eles são enantiômeros, diastereoisômeros, é exatamente isso? Isso, ali, por exemplo, vai mudar quando você que tem o... Aproxima um pouco mais ali para mim. Já está bem aproximado já, na verdade. Ali, por exemplo, é na H. Uhum. Quando, quando, quando eles estão no mesmo lado, mas uma tá na axial e uma tá na equatorial. Eles são de forma diferente, né? Aham. Nesse caso, eu considero que eles são diferentes. Então, eu não sei se eu entendi bem a sua questão, mas vamos lá. Você está vendo que esse composto aqui, né, ele é são duas conformações aqui. Esse composto nós temos um cloro na posição axial e outro cloro na posição equatorial. Bom, a primeira coisa que você deve ver aqui é se eles são, se esses no caso dois substituintes só, né, se eles são cis e trans em relação a eles. Eles são cis e trans em relação a eles, né? Então, por exemplo, ó, esse substituinte está para baixo e esse substituinte está para cima, né? Porque se ele estivesse para baixo, deveria estar na axial, tá? Então, eles estão de lados opostos. Então, se eles estão de lados opostos, eles são trans. Nesse outro aqui é a mesma coisa, um está para baixo e outro está para cima, eles são trans. Bom, os dois eles são trans, mas se a gente colocar um espelho aqui entre eles, né? Na verdade, você tem essa molécula, você coloca um espelho, você está vendo exatamente essa outra molécula aqui, tá? Então, se você está vendo exatamente essa outra molécula,
Isso daqui indica que eles são enantiômeros entre eles, tá? Porque eles têm a mesma conectividade, têm a mesma estereoquímica relativa, né? Então aqui é trans e aqui é trans, e eles são imagens especulares. E, claro, eles não se sobrepõem. Por que que eles não se sobrepõem, tá? Porque se você pegar essa molécula aqui e colocar ela do jeito que tá, não bate. Se você pegar essa molécula aqui e girar ela 180 graus, ou seja, colocando esse bico que está aqui, deixando ele aqui em cima, e esse bico que está aqui, deixando ele aqui embaixo, sobrepõe a essa, a forma da cadeira fica sobreposta, mas os substituintes, eles não vão estar mais aqui na frente, eles vão estar aqui nas posições de trás. Então, como eles não vão estar na mesma posição, eles não se sobrepõem, ou seja, não é a mesma molécula, então só pode ser enantiômero mesmo. Eu não sei se ficou claro, Nayana, se não, você pode perguntar. Sim, é bem isso. Eu queria saber certinho o que eu tinha que considerar para mim fazer ela, porque eu fiquei um pouco em dúvida quando eu fiz. Mas é bem isso, tá? Tá. Uhum. Mais alguma dúvida? Ou alguém? Mais alguma dúvida? Bom, ninguém se manifestou. Então, meninos, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou abrir o questionário aqui e vou colocar para vocês as minhas impressões, né, as minhas conclusões a respeito, né, basicamente das respostas que o pessoal fez, né? Então eu não vou mostrar a resposta, também não vou mostrar nomes, tá? Mas vamos lá. Vocês estão vendo a tela do Chrome? Eu não. Ah, tá. Eu esqueci de compartilhar, né? Eu também não. Ah, mas eu sou uma anta mesmo aqui, ó. Pera aí. Eu acho que agora sim. Tudo bem? Estão vendo? Sim, agora sim. Tá. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo fazer dessa maneira aqui. Não sei por que a internet ela não tá bacana, né? Mas vamos lá. Eu vou começar. Talvez a ordem das questões, meninas, sejam diferentes, tá? Porque o sistema ele embaralha as questões e embaralha as alternativas quando for de alternativa também, tá? Então se atentem ao enunciado da questão, né? Então a questão 1, basicamente, na minha questão 1, no caso, né? Basicamente o pessoal não teve tantos problemas nessa questão. O que eu pedia nessa questão? Vocês têm um conjunto de 4 substituintes em cada uma delas. Eu gostaria de saber quais são a ordem de prioridade. Sempre quando tem esse tracinho aqui, significa que o carbono que irá estar ligado aqui. Então, do carbono, aqui está o mesmo carbono. Então, esses aqui são só os substituintes. Como que você coloca a ordem de prioridade? Pelo número atômico. Então, aqui nós temos hidrogênio, carbono e oxigênio. O oxigênio tem o maior número atômico. Pronto. É ordem de prioridade 1. O hidrogênio é a ordem de prioridade 4. Quem é a ordem de prioridade 2? Bom, aqui é CH2 e aqui é CH2. Empatou. Quando empata, tu tem que ir para o próximo. Então, o próximo aqui é um carbono ligado com 3 hidrogênios. E aqui é um carbono ligado com um oxigênio e 2 hidrogênios. Então, esse daqui ganha. Então, é ordem de prioridade 1, ordem de prioridade 2 e ordem de prioridade 3. Tá? Como que ficaria isso, né, no software?
né? Desculpa, no software não, na molécula. Vocês tinham que desenhar um carbono e 4 ligantes na forma tetraédrica, ou seja, 2 no plano, um para trás e um para frente. E aí você coloca o hidrogênio para trás, né, em uma molécula, e coloca os outros substituintes. Vê se dá R ou S. Se deu R, vocês têm que desenhar a outra molécula dela na conformação S. Como que vocês fazem isso? Peguem a primeira molécula que vocês desenharam, colocam um espelho e façam a imagem especular dela. Se vocês fizerem isso, vocês têm os dois R ou S. Tá? Vamos para a próxima. Eu não vou falar de todas, porque teve a maioria das questões o pessoal não teve problema, tá? Bom, aqui nessa questão aqui, né, que é 2, que é redesenhe as moléculas circulando nos centros quirais, quando nós temos cunhas aqui, né, como essas daqui, fica muito fácil, né, de você dizer quantos centros quirais tem ou não. Porém, quando as moléculas não têm cunhas destacadas, gente, vocês podem me interromper em qualquer momento, tá? Quando as moléculas elas não têm as cunhas destacadas, vocês têm que ir átomo por átomo de carbono. Claro que com a prática vai ficar muito mais fácil, mas vocês vão ter que ir átomo em átomo de carbono e ver se os 4 substituintes são diferentes. Quando a molécula é um ciclo, né, por exemplo, essa daqui, ó, esse carbono tem um hidrogênio que eu não estou mostrando, tem todo este substituinte, e aqui vocês têm que ver se esses 2 substituintes são diferentes. Então vocês partem ela no meio, né, no plano de simetria desse carbono, ó, este substituinte é diferente deste substituinte. Então eles são substituintes diferentes, então esse carbono é carbono quiral, tá? E a mesma coisa para as demais. Lembrando que tem molécula aqui que não é quiral. Vamos para 3, vamos ver aqui qual que é. Qual delas? Oi? Eu só fiquei curiosa porque você pode voltar na questão? Sim, já estou voltando. Minha internet hoje ela não está legal, mas pode falar. Espera aí, deixa eu dar uma olhada. Tem uma parte que eu fiquei em dúvida, por exemplo, ali na letra D. Na verdade, não 100% em dúvida, mas é bom perguntar, né? Claro. Por exemplo, na letra D, aquela parte ali, por exemplo, a ligação de flúor, ela não vai ser um centro quiral, né? Por causa da dupla carbono? Isso. Para vocês, né, por enquanto, eu coloquei a condição de contorno seguinte. Só pode ser quiral, né, os carbonos que são com hibridização do tipo sp3, tá? Então esse carbono ele é um sp2 porque tem uma dupla ligação aqui. Então esse aqui não pode ser quiral. Entendi. Ok? Sim. Tá, então vamos para 4, porque a 3 era para vocês saberem se aquele objeto é ou não quiral, carro, árvore, essas coisas assim. Desenhe essa daqui. Desenhe todos os estereoisômeros possíveis das moléculas. O que em geral, né, eu observei nessa questão aqui? Muitas pessoas responderam, mas não responderam todos, né? Não responderam todos. Então aqui eu vou resolver só a primeira aqui com vocês, tá? Então eu vou parar o compartilhamento e abrir o software. Eu vou projetar o software aqui para que eu tente resolver pelo menos a primeira delas, tá? Eu acredito que vocês estejam vendo o software. Então, a primeira alternativa era o 2-amino 3 ácido, né? Ácido, faltou a palavra ácido ali, né? Hidroxibutanoico. Butanoico. Né? Então é o ácido. Bom, se é but,
tem 4 átomos de carbono. Ácidos carboxílicos são sempre na ponta. Então, carbono 1, 2, 3, 4. Quem está na posição 2? Uma amina. Quem está na posição 3? Uma hidroxila. Hidroxi, né? Hidroxila. Então aqui, como que vocês desenham todos os estereoisômeros? Lembrando, meninas, estereoisômeros são diastereoisômeros e enantiômeros, tá? Então como que vocês sabem que são quantos estereoisômeros vai ter? Vocês coloquem naquela equaçãozinha, né? 2 elevado a n, né? Então nesse caso aqui nós temos 2 centros quirais, então 2 elevado a 2. Nesse caso aqui nós vamos ter 4 estereoisômeros possíveis. Quais são esses 4 estereoisômeros possíveis? De uma forma bem simples, tá? Eu vou colocar 4 moléculas aqui. Quais são esses 4 estereoisômeros? Vocês colocam a maneira como que vocês quiserem. Por exemplo, o OH e a amina para frente. E o OH e a amina para trás. Eles são enantiômeros um do outro. Agora, nos outros dois, vocês colocam um hidróxi para frente e no outro uma amina para frente. E aqui a amina para trás e aqui o hidróxi para trás. Nesse caso, eles são enantiômeros um do outro. Então, aqui nós temos os 4 estereoisômeros. Esse par é enantiômeros. Esse par é enantiômeros. E qualquer outra combinação entre eles são diastereoisômeros, ou seja, esse com esse é diastério, esse com esse é diastério, esse com esse é diástero, esse com esse é diástero, esse com esse com esse com esse. Então, as combinações são essas. Então, nesses casos, a gente já desenhou os 4 estereoisômeros, tá? Vamos voltar lá para o questionário. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Eu aprendi a fazer de uma maneira mais fácil. Aqui, beleza. Então, vamos lá. Questão 5. Vamos ver. Era igual da outra questão que eu coloquei para vocês, tá? Vocês têm que ver se são quirais primeiro e depois colocar as duas nas posições RS, muito parecido com aquela outra questão que eu passei para vocês. Essa questão a gente já discutiu. Então, essa questão aqui teve alguns problemas, né? No sentido de, esse sacarídeo, né, na sua forma aberta, né, ele tem quantos centros quirais? Aqui está representado nas formas de cunhos, tá? Mas só para garantir, vocês confirmam se eles são 4 ligantes diferentes. Então, por exemplo, OH, tudo isso daqui, um aldeído, um hidrogênio. Então, esse é quiral, esse também é quiral e esse também é quiral. Então, para responder a questão B, vocês têm que acertar a questão A. Porque se vocês falam que aqui tem 3 centros quirais, beleza? Então, na questão B, vocês colocam 2 elevado a 3, né? Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, são 8 estereoisômeros. Claro que nesse exercício eu não pedi para vocês representarem quais são os 8 estereoisômeros, mas seria simples, né? Tudo para frente, tudo para trás, depois tudo para frente, depois esse para trás, os dois para frente, esse para frente, os dois para trás, e assim vocês vão brincando com as probabilidades até chegar em 8 estereoisômeros diferentes. A próxima questão
Se abrir, tá bom, né? Bom, essa questão aqui o pessoal não teve problemas, basicamente, né? A grande maioria não teve problemas nessa questão. A próxima também não teve problemas, apesar de que teve gente que fez errado. Gente, já aproveitando, falando nisso, tá? Talvez não seja o caso de vocês, gente, mas eu tô percebendo muitos erros de português, tá? Eu não sei se vocês estão pegando de algum lugar que já tem erro ou é vocês que estão cometendo esses erros, tá? Então tomem bastante cuidado. Bom, represente as duas formas enantioméricas para as moléculas com centro de quiralidade abaixo. Primeiro, vocês têm que ver se são quirais. Se são quirais, represente uma na forma R e outra na forma S, se tiver apenas um centro. É o que eu mostrei em duas questões anteriores ali. Professor, Uhum. desculpa, mas a minha tela tá travada. Não sei se é das meninas também. A minha Ficou também. parado lá na questão 7. Ah, então peraí. Então deixa eu interromper o compartilhamento. Ainda bem que vocês me avisaram. Tá? Eu vou tentar compartilhar novamente. Vocês estão vendo a minha que está escrito questão 10? Agora sim. Tá. Né? Então, essa daqui, como eu tinha falado, né? Basicamente vocês têm que ver qual é quiral ou não. Se tiver um único centro, vocês representam um na forma R e um na forma S e pronto, acabou. Tá? O pessoal geralmente não teve. Eu não sei se a Nayana, não sei se você também já respondeu esse questionário ou não, mas enfim, né? E Eu já respondi. Já? Já respondi. Tá. Essa outra questão aqui era para colocar naquelas equações lá, equações simples, mas igual eu comentei com alguns alunos aí, né? Essa questão de excesso enantiomérico, não precisam se preocupar muito com isso, porque é uma coisa que hoje em dia as pessoas elas não estão utilizando muito, elas estão utilizando mais a razão enantiomérica, que é muito mais simples do que excesso enantiomérico, tá? O que eu queria que vocês pegassem nessa questão é o seguinte, entender que se você tiver uma mistura de um composto quiral, no caso com um único estereocentro, né? Se você tem eles na forma enantiomérica, um vai ter uma rotação, o outro vai ter o mesmo valor de rotação, só que com os sinais invertidos, um positivo e outro negativo, ou seja, um vai desviar a luz para o lado direito e o outro vai desviar a luz para o lado esquerdo, tá? E o que eu gostaria de que vocês percebessem nessa questão também é que se a gente tiver uma mistura racêmica, ou seja, 50% do enantiômero R, 50% do enantiômero S, você vai ter uma rotação específica de 0, porque eles vão se anular. Então, quando você tem um composto quiral que ele não tem a rotação máxima dele expressa na literatura, né, que tem que estar tabelado na literatura, se não tem a concentração máxima, elas têm alguma mistura aí, possivelmente uma mistura de enantiômeros. Então, quando você mede a rotação específica, se você colocar na equaçãozinha lá, você consegue achar o excesso enantiomérico. Isso eu não vou mais cobrar de vocês, eu só queria que vocês entendessem esses conceitos dessa questão, tá? 90% da turma acertou essa questão, tá? Era só colocar na equação. Eu vou para o próximo questionário. Que é o de reações de substituição e eliminação. A tela da UFPR virtual de vocês parece com a minha ou não?
Parece sim. Tá. Professor, eu tenho só uma dúvida que surgiu agora, eu estava aqui lendo no livro. Uhum. No polarímetro, a fonte de luz é uma fonte de luz já polarizada ou a luz ela fica polarizada depois que passa pelo polarizador? Não, assim, tem como fazer uma luz polarizada, pura de início? Tem, só que é uma forma um pouco complexa e muito cara. Os polarímetros tradicionais para medir excesso enantiomérico, eles têm uma luz branca comum, uma lâmpada comum, né? Não comum, né? Mas branca, eu digo, né? E para ficar polarizada, ela tem que passar pelo polarímetro, tá? Uhum, entendi. Aqui até tem um ponto que diz que geralmente é uma lâmpada de sódio, Uhum. a fonte de luz, mas depois tem uma imagem ali que só fala de luz polarizada, não fala nada sobre a fonte de luz, daí eu fiquei na dúvida. Sim, entendi. Obrigada. Não, de nada. Essas lâmpadas de sódio são lâmpadas bem antigas, mas são lâmpadas interessantes porque elas emitem basicamente em todo o espectro visível ali, né? Bom, e com relação ao próximo questionário, né? Eu não vou dar muitos detalhes nesse questionário aqui, porque eu sei que tem gente que não fez esse questionário ainda, tá? Mas vamos lá, tá? Para mim, né, como aparece como questão, se eu atualizar essa página, elas vão embaralhar novamente. Então essa questão para mim não vai ser mais, tá? Porque eu não comecei a resolver elas. Então, né, observe as reações abaixo. Né? Então, aqui nós temos algumas reações de substituição, né? Nós temos reações de eliminação, né? Substituição, eliminação e substituição. Então, aqui, né, é para vocês escolherem, marcar as alternativas, né, que são corretas, né? Então, ela também embaralhou as alternativas aqui, né? Mas, por exemplo, a reação D, ela é uma E1, tá? A reação D, ela nem é uma eliminação, tá? Vocês podem ver que ela nem é uma eliminação. Então, ela não pode ser E1, tá? Então, é mais ou menos isso que vocês têm que fazer nessa questão. A próxima, quais seriam os produtos majoritários a partir das reações abaixo? Quando der mais de um produto, diga qual é o majoritário. Diga também se vai ocorrer majoritariamente E1 ou E2. Bom, de forma geral, né, a maioria das pessoas que responderam, teve muita gente que não respondeu, tá? Mas a maioria das pessoas que responderam colocou apenas um produto em cada um, tá? Tudo bem, talvez em um ou outro caso pode dar um único produto mesmo, por isso que eu coloquei entre parênteses aqui o plural, tá? Mas geralmente em eliminações, tá? Formam-se mais de um produto. Porque, por exemplo, nessa nós temos um carbono beta aqui e um carbono beta aqui. Então, se nós temos dois carbonos betas com hidrogênio, já vai formar uma mistura de produtos. Então, vai formar. Então, vocês têm que colocar, lembrando, quem é o majoritário? É sempre aquele alceno que for mais substituído. Então, se formou dois alcenos, por exemplo, um disubstituído e outro trissubstituído, o trissubstituído é o mais estável. E aí, diga se é E1 ou E2. Lembrando, quando são substratos terciários, como esse, sempre ocorre pelo tipo 1. Quando são substratos primários, sempre vai ocorrer pelo tipo 2. E quando tem substratos secundários, não dá para saber exatamente. Então, pode colocar que eles são do tipo E1 e ou E2. Próxima. Se travar, vocês me avisam, tá? Bom, essa daqui a grande maioria não teve problema, né? Para vocês falarem qual é o majoritário, apesar de
Teve um ou outro que errou essa questão, mas... também assinale a sentença correta, as pessoas não tiveram problemas nisso daqui. Quer dizer, um ou outro que teve, mas só estou falando das mais problemáticas. Assinale as opções verdadeiras também, o pessoal não teve problema com essa questão aqui. Se alguém quiser tirar a dúvida da questão, é só falar, professor. Vamos lá. Então, a reação de HBr com esse R3-metil-3-hexanol leva a um produto racêmico, né? Desenhe o mecanismo completo. Eu não vou falar a maioria, né? Mas muitas pessoas não tiveram problema, né? Com essa questão aqui, porque, né? Basicamente, vocês têm uma molécula simples, tá? Com um substituinte metil e um álcool, os dois na posição 3. Vai ocorrer uma eliminação, porque está reagindo com o HBr. E se está reagindo com o HBr, quer dizer que vai ocorrer uma eliminação, né? Que é uma desidratação catalisada por álcool. Então, por que leva um produto racêmico? Porque o substrato ele é terciário, tá? Se é substrato terciário, forma-se um carbocátion terciário. Se é um carbocátion, se forma carbocátion, o ataque pode ocorrer tanto por um lado quanto por outro, em faces diferentes, na mesma proporção. Então é por isso que vai formar um produto racêmico. A próxima. Geralmente as pessoas não tiveram problemas nessa aqui, um ou outro problema, mas geralmente não. Aqui, para definir, sem problemas. Aqui, né, represente os produtos esperados, né, o produto ou o produto esperados das reações a seguir. Também represente a estereoquímica do reagente do produto se necessário. Se necessário. Dica: a A é uma SN2 e as demais são SN1. Gente, tudo é substituição. SN2 vai inverter configuração. Se eu já falei que a A é uma SN2, inverte a configuração, mas aqui não tem problema, porque isso aqui não é quiral. Tá? Então não tem problema, só vai formar um produto que é um produto que não é quiral. As demais elas são SN1, porque é terciário e um substrato terciário aqui. Se é uma SN1, vai formar dois produtos. Se são dois produtos, são produtos racêmicos, tá? Com centros de quiralidade invertidos. Professor, eu tenho uma dúvida. Opa, pode falar. Não está relacionado exatamente a essa questão, mas estava pensando aqui agora. É só nas reações de eliminação que ocorre, por exemplo, de ter um produto que vai ser o majoritário e os demais que não são majoritários, no caso? Assim, Giane, se você tiver se ocorrer só a eliminação, geralmente vai formar mais de um produto e vai ter um majoritário ou não, tá? Porém, se tiver competição entre eliminação e substituição, também vai ter a formação de um produto majoritário, tá? Mas se só tiver substituição, não, porque uma SN2 vai dar um único produto, só que com a estereoquímica invertida. E uma SN1 vai dar dois produtos na forma racêmica, né? Então 50% do A e 50% do B. Então, respondendo a sua questão, se for só substituição, não. Se for só eliminação, muito possivelmente, tá? E se for uma competição entre eliminação e substituição, sempre vai ter um majoritário. Próxima deixa eu ver aqui, era uma questão simples, né?
Nós temos duas moléculas aqui, ambas, né, sofrem uma SN1 com a mesma velocidade. Só que um é alete secundário e o outro é primário. Por quê? Né? Basicamente porque aqui no meio do caminho, né, as pessoas não tiveram problemas com essa questão, mas aqui no meio do caminho vai ocorrer um rearranjo, tá, gente? Rearranjo de carbocátion. Aqui também as pessoas não tiveram problemas. Na 12, vamos ver aqui. Essa daqui, a maioria das pessoas não teve problema também, tá? Era para vocês colocarem, né, na forma, sempre o melhor, né? Então, maior reatividade em SN2. Lembrando, SN2 é favorecido com substrato primário. Então, vê quem que é o substrato primário aqui e coloca, tá? Pode colocar em ordem, pode colocar maior, enfim, porque eu não falei para colocar, tá? Com relação aos solventes, múltipla escolha, as pessoas não tiveram problemas com essa daqui, a grande maioria não teve problema. E a última, né, a 14, observe a seguir as possíveis reagentes e produtos das reações SN2 com um bromo butano. Assinale todas as alternativas corretas. Bom, aqui você tem um bromo butano em todas. Se você reagir um bromo butano com esse nucleófilo, tá? Vai formar isso? Não sei. Se reagir um bromo butano com esse nucleófilo, vai formar isso? Olha só, aqui tem bromo e aqui não tem. Então, né, não tem nem como formar esse produto aqui, né? Então, enfim, né? Assinale as alternativas corretas, então é somente isso. Vocês têm que analisar esses nucleófilos aqui, reagindo com esse substrato, ver se vai formar exatamente esses produtos aqui, tá? Com relação ao questionário de substituições e eliminações, é isso. Meninas, eu sei que não todas estão na sala ainda, né? Mas se vocês quiserem tirar mais alguma dúvida específica, vocês podem falar. Eu, na verdade, tenho uma. Fala. Eu terminei o questionário na semana passada e parece que apagou tudo da minha cabeça. Não lembro mais de nada. Aí, por exemplo, tem uma reação de um determinado composto que reage com o CH3OH. Eu vou utilizar todo o CH3OH ou só o OH? Tipo, na solução, não sei. Assim, acho que você está falando de uma reação de substituição, talvez, não Aham, tá? sim. Tá. SN1. Se o CH3OH for um nucleófilo, tá? Eu vou, deixa eu ver aqui. Você está vendo o software? Tô. Tá. Então aqui, ó, por exemplo, a gente pega isso daqui, ó. Opa. PR mais, né, um CH3OH, como tu falou. Ok, tá? Se a gente pegar esses dois aqui, né, entendeu? Mas se a gente pegar esses dois reagentes, né, um reagindo com cada um, né? Bom, primeiro você tem que diferenciar quem é o eletrófilo, quem é o substrato, quem é o nucleófilo. Nesse caso, esse é o substrato e esse é o nucleófilo. Sua questão isso daqui vai entrar por completo ou não? Giane, as reações químicas, a grandíssima maioria das reações químicas, elas tendem a formar produtos que não têm carga, tá? Ou se tem carga tem que ser dipolar, ou seja, uma positiva e uma negativa para neutralizar, né? Então, respondendo a sua questão, um dos parzinhos, né, porque tem dois elétrons do oxigênio, vem, ataca esse carbono aqui e o bromo sai. A primeira etapa do mecanismo vai formar isso daqui, ó. Ó. Desculpa. Ó. H.
ligação a mais, né? Por isso que não estava dando certo. Ó, CH3. Se você ver isso daqui, ela não tá legal, tá? Porque esse oxigênio ele ainda tem uma carga positiva, é uma positiva. Então, nesse caso, o produto final, depois quando tu fizer todo o mecanismo da reação, o produto final só entrou o OCH3, tá? Porque esse hidrogênio ele vai ser abstraído por uma outra molécula de metanol ou por uma molécula de água que está na reação, tá? Então você tem que tomar bastante cuidado com essas coisas. Respondi a sua questão? Eu acho que sim, eu vou tirar uma foto e eu vou tentar entender enquanto eu tô fazendo. Tá. Faz o seguinte, pega no livro dos fórmulas, no capítulo lá de substituições, vê as substituições o mecanismo de substituições com álcoois, tá? Que daí é assim, porque assim, Giane, ó, se fosse só isso aqui, Giane, ó, eu vou fazer isso aqui, ó. Se não tivesse isso aqui, mas tivesse isso aqui, ó. Opa, não é isso aqui que eu quero, mas isso daqui, ó. Isso daqui. O mesmo substrato, só que reagindo com esse cara aqui, tá? Um oxigênio negativo, um OH. O produto, isso aqui vai entrar por completo, porque ele tinha carga. Se ele entrar por completo, o produto final vai ser sem carga, né? Então, o produto final, nesse caso, OH, ele entrou tudo, né? Entrou por completo. Então, a gente tem que analisar bem se é um nucleófilo. Geralmente, se for um nucleófilo neutro, como esse, não vai entrar todo ele. Mas se for um nucleófilo com carga negativa, geralmente vai entrar todo ele. É porque na minha cabeça tinha que entrar a parte do OH e não o H3C. Não, porque quando forma isso daqui, Giane, ó, se tivesse isso daqui, OH, entrado, nós teríamos que sair um CH3 menos, tá? CH3 negativo. E CH3 negativo é uma base muito, muito forte. Então ela não tende a sair. Quem sai é o hidrogênio. Então entrou o H3COH inteiro na molécula? Entrou na primeira etapa, tá? Na primeira etapa. Isso, na primeira etapa entra tudo. Só que o produto final, o hidrogênio tem que sair. Entendi. Ela lembra um pouco uma questão lá que você dá um produto racêmico com HBr, é isso? Ou não? Mais ou menos. Mais ou menos. Então tá bom, acho que conforme eu vou fazendo, eu vou entendendo. Então tá, mas qualquer coisa tu me avisa aí, dá um toque. Talvez não respondo de imediato, né? Mas então tá bom, muito obrigada. Acho que eu não tenho mais perguntas até agora. Não tem? Então tá bom, Giane. Anabelle, você tem algum questionamento ainda? Não, professor. Bom, meninas, então é isso, mas se acaso surgir mais alguma outra dúvida aí no meio do caminho, vocês me mandem um WhatsApp, enfim, mandem um e-mail, tá? Talvez eu demore um pouquinho mais para responder, porém aí eu vou responder assim que possível, tá bom? Então, meninas, eu vou parar a gravação agora e daí depois eu disponibilizo esse videozinho aí, tá bom? Obrigado, tudo de bom, tenham uma ótima noite, bom descanso, bons estudos. Igualmente. Bom final de semana. Obrigado para vocês também.